Bom, muito feliz de poder fechar esse evento que até agora tem sido incrível, com a fala do Éric Bordelot, que, enfim, para mim tem sido um grande interlocutor quando eu comecei a me perguntar em torno do que poderia ser uma cosmopolítica da imagem. E, bom, conheci ele através de um texto que ele escreveu pensando com Stenger sobre Arpicharpon Guaracetacu. E, bom, hoje ele vai apresentar uma palestra que se chama O Tempo é Água, com atitude financeira, derivadas e o fazer individual da liquidez. Só um segundinho aqui. E, bom, o Éric Bordelot, ele é pesquisador do Sense Lab, da Universidade de Concórdia, é autor de Foucault Anonyma, que ganhou o prêmio Espiral Eva Lerran em 2013. Ele também escreveu Como Salvar o Comunismo, que recentemente teve uma tradução em espanhol. Ele interessa-se pela virada especulativa no pensamento contemporâneo e pelo modo de existência de deuses, espíritos e outras forças sobre-existenciais no dilema deste asiático. É co-editor do livro Nocturnal Fabulations, Ecology, Vitality and Occupancy in the Cinema of Arpicharpon Guaracetacu. E, mais recentemente, ele publicou um artigo na coletânea Speculative Art Histories. E, atualmente, ele também é colaborador da Economic Space Agency. Bom, então, agradecer de antemão a Beatriz, que vai fazer a tradução consecutiva, e, bom, deixo vocês com eles. Obrigado. Thank you very much, Sebastian, and Susanna for the amazing conference. And thanks also to Erin for bringing us all here. We're like 20 people from the Sense Lab or so. Thanks to Brian, of course, for l'ensemble de son œuvre. And thanks to the whole of the Sense Lab for being here. It's going to be quite an amazing trip. And thank you all for being here, even though it's the very last talk of the conference. Então, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer o Sebastian e a Susana por essa conferência sensacional. Queria agradecer também ao Brian e a Erin que trouxe para cá uma porção de gente do Sense Lab. Queria agradecer a todos vocês que ficaram aqui para assistir a essa palestra, que é a última da conferência. Okay. And I forgot to mention also that I need to... Beatrice is an exceptional translator, and it's going to be nice to dance together today. A gente vai fazer um padedê aqui hoje, tá? Mais ou menos o que ele falou. Okay, so let's start. In The Power at the End of the Economy, Brian Massumi suggests that a counter-political force must engage directly with neoliberalism on its very ground, that is, on the individual level, where pre-reflexive priming operates. In the Power at the End of the Economy, Brian Massumi sugere que uma força contrapolítica deve enfrentar diretamente o neoliberalismo em seu próprio terreno, ou seja, ao nível infraindividual, onde opera o primado pré-reflexivo. When we speak of a politics of affect, says Massumi, or a politics of individualism against neoliberal individualism, we are speaking of holding the event to the key of potential to the extent possible. Bom, aqui uma citação do autor. Quando falamos de uma política de afeto ou de uma política de individualismo contra o individualismo neoliberal, estamos falando de levar o evento aos limites ou às raias do potencial até a medida do possível. This affective and meteorological politics of the individual differs from pure political approaches relying on the protective fantasy of a political subjectivation based on clear and distinct consciousness. Essa política afetiva e meteorológica do indivíduo difere de abordagens políticas puras, que dependem da fantasia protetora de uma subjetivação política baseada numa consciência clara e evidente.
Masumi proposes to plunge into the perceptive intimacy of disjunctive neoliberal subjectivity in order to discern a plane of transindividual vitality that could escape its containment, capture, and control in the over-individualized enterprise regime. Masumi propõe um mergulho na intimidade perceptiva da subjetividade neoliberal disjuntora, de modo a discernir um lugar de vitalidade transindividual que possa escapar de seu limite, de sua captura e controle, à luz do regime do empreendimento, empresa, que tem um jogo de palavra com o termo enterprise em inglês, que quer dizer tanto uma empresa quanto um empreendimento no sentido de você empreender, né, na ação. À luz do regime do empreendimento superindividualizado. Eu disse isso porque ele vai citar esse termo várias vezes. So what is a dividual? The dividual signals towards the society of molecules from which individuals sometimes emerge and take form. Mas o que é um divíduo? O divíduo sinaliza uma sociedade de moléculas a partir das quais, por vezes, os indivíduos emergem e ganham forma. The erosion of the individual and the rise of the dividual is largely an effect of the workings of financial capitalism since the early 1970s. Under financial and algorithmic governmentality, we are no longer individuals, but each a bundle of individuals, buckets of portions being sold by and to and for big data. A erosão do indivíduo e o surgimento do divíduo é, em grande medida, resultado do funcionamento do capitalismo financeiro desde o início da década de 1970. Sob uma governamentalidade financeira e algorítmica, não somos mais indivíduos, e sim, cada um de nós, um rudimento de indivíduos, bacias com porções vendidas pelo e para o Big Data. In the prescient postscriptum on the Societies of Control written in 1992, Deleuze writes, "We no longer find ourselves dealing with the mass individual pair. Individuals have become individuals, and masses, samples, data, markets, or banks. Perhaps it is money that expresses the distinction between the two societies best, since discipline always referred back to minted money that locks gold as a numerical standard, while control relates to floating rates of exchange, modulated according to a rate established by a set of standard currencies." No premonitório pós-scriptum sobre as sociedades de controle, de 1992, Deleuze afirma: "Não estamos mais lidando com o par massa-indivíduo. Os indivíduos se transformaram em divíduos e massas, amostras, dados, mercados ou bancos. Talvez o dinheiro descreva melhor a distinção entre as duas sociedades, uma vez que a disciplina sempre se refere à cunhagem de moedas, que estabelece o ouro como padrão numérico, enquanto o controle se relaciona à flutuação das taxas de câmbio, modulado de acordo com uma taxa estabelecida por um conjunto de moedas padrão." So the current predatory form of financial individualism is running counter to the interests of the large majority of the population. A atual forma predatória de individualismo financeiro vai contra os interesses da grande maioria da população. Extractive finance monetizes all forms of quantification. Anything that can be measured feeds what Jonathan Bellers has aptly called computational capitalism. The logic of value now coincides almost perfectly with organized social life. Capitalism is, in that sense, the universal extension of measurement. As finanças extrativas monetizam todas as formas de quantificação. Qualquer coisa que possa ser mensurada alimenta aquilo que Jonathan Beller habilmente chamou de capitalismo computacional. Agora, a lógica do valor coincide quase que perfeitamente com a vida social organizada. Nesse sentido, o capitalismo é a extensão universal da mensuração. No wonder why so many people refuse the very notion of value, as they wish to withdraw from the realm of measurement and evaluation. In that sense, the first task of re-evaluation of value is to uncouple value from quantification.
Não surpreende que tantas pessoas recusem a própria ideia de valor, já que desejam se afastar do domínio da mensuração e da avaliação. Nesse sentido, a primeira tarefa da reavaliação do valor é desconectar o valor da quantificação. Yet, the return to human-based qualitative politics of the individual doesn't seem neither plausible nor a desirable option. Entretanto, um retorno à política qualitativa do indivíduo, baseada no humano, não parece uma alternativa plausível ou desejável. Politics, as generally understood, requires unified and voluntary subjects. In contrast, the mode of existence of disjunctive collectives could be said derivative. The term refers both to the breaking up of ourselves into multiplicities and the capacity to bundle up attributes into more or less plastic, volatile, and distributed forms. A política, conforme costuma ser compreendida, requer sujeitos unificados e voluntários. Por oposição a isso, o modo de existência dos coletivos disjuntivos poderia ser chamado de derivativo. O termo se refere tanto à quebra de nós mesmos em multiplicidades, quanto à capacidade de agrupar atributos em formas mais ou menos plásticas, voláteis e distribuídas. How to reclaim the fragments which we are, not the individuals which we never were, and thus leverage those fragments to produce new constellations of social effervescence. Como recuperar esses fragmentos que somos nós, e não os indivíduos que jamais fomos, e assim impulsionar esses fragmentos para que produzam novas constelações de efervescência social? We struggle to resist the financial abstractions commanding our lives at a distance by isolating us in debt and in the restrictive form of Homo economicus, that is, the privatized entrepreneur of oneself and self-promoting subject of interests. Lutamos para resistir às abstrações financeiras que dirigem nossa vida à distância, nos isolando no endividamento e na forma restritiva do Homo economicus, ou seja, o empreendedor, aí a palavra de novo, privatizado de si mesmo, e o sujeito autopromotor de interesses. Finance, in that sense, concerns and captures the to come, the very futurity of our lives. Nesse sentido, as finanças dizem respeito e registram o porvir, o futuro, a própria futuridade das nossas vidas. Armed with complex derivatives, finance makes the future actionable in the present. It is, in many ways, a form of extractive and self-fulfilling planning that dispossesses us from our futurity. How can we shift from the individual precarity it generates to collective or trans-individual metastability? Unida de derivativos complexos, as finanças fazem com que o futuro possa ser acionável no presente. De muitas maneiras, trata-se de uma forma de planejamento extrativo que se autorrealiza e nos despossui de nossa futuridade. Como podemos passar da precariedade individual gerada por isso para a meta-estabilidade coletiva ou transindividual? But how to do so? How to engage with neoliberalism on its very ground and revert its power, if not by experimenting directly with its main apparatus of capture, of subjective capture, namely finance? Mas como fazer isso? Como enfrentar o neoliberalismo em seu próprio terreno e reverter seu poder, se não experimentando diretamente com seu principal aparato de captura subjetiva, a saber, as finanças? The question then becomes how to hack finance, how to open source finance and anarchive it anew, or how to create 1,000 financial war machines, 1,000 alter financial plateaus to deterritorialize capital and hollow it out from within. A questão, então, passa a ser a seguinte: como hackear as finanças? Como criar finanças open source e desarquivá-las ou anarquivá-las? Aqui tem um jogo de palavra com o termo arquivar e anarquia. Desarquivá-las ou anarquivá-las novamente. Como criar 1000 máquinas de guerra financeira, 1000 platôs alterfinanciados para desterritorializar o capital e deixá-lo oco a partir de suas entranhas? So to do so, we need to conceive of money as a technical object of social design,
That is something that can and needs to be re-engineered to serve our collective aspirations. Para fazer isso, é preciso enxergar o dinheiro como um objeto técnico de desígnio social, ou seja, algo que pode e precisa ser reestruturado para servir às nossas aspirações coletivas. Our challenge thus takes the form of a formidable and terrible paradox. The immediation of the mediation form par excellence, the immediation of money and the financial derivative form. Dessa forma, o nosso desafio ganha então uma outra forma, a forma de um terrível e formidável paradoxo. A imediação da forma mediadora por excelência, a imediação do dinheiro e da forma financeira derivativa. The connection between financialization and the social opens on an economy not based on wage work, but on the values and future potentials expressed by social cooperation. A conexão entre a financiarização e o social se abre numa economia baseada não em salário e trabalho, mas sim nos valores e potenciais futuros expressos pela cooperação social. In essence, we might say, finance is not simply about money. Rather, it is speculative in the sense that it opens shared temporal intervals in which new things can happen by risking and speculating together. A rigor, poderíamos dizer que as finanças não tratam apenas de dinheiro. Na verdade, elas são especulativas no sentido de abrir intervalos temporais compartilhados, nos quais coisas novas podem acontecer ao se arriscar e especular juntas. This nomadic redefinition of finance is central to the work of Economic Space Agency and its ongoing experiment with blockchain affordances, and to which SenseLab participates actively, moving toward the concretization of the Tree Ecologies Institute. Essa redefinição nômade das finanças é fundamental para o trabalho da Agência Espacial Econômica e seu atual experimento com as capacidades blockchain, do qual o SenseLab participa de forma ativa rumo à concretização da instituição das 3 ecologias. The encounter between Economic Space Agency and SenseLab is a sort of Deleuzian alliance to envisage new forms of individual sociality. How do you finance affinities instead of individuals? How do you create self-organizing propositions and learn to set the attractors of your own collective emergent behavior? O encontro entre a Agência Espacial Econômica e o SenseLab é uma espécie de aliança deleuziana para enxergar novas formas de socialidade individual. Como financiar afinidades e não indivíduos? Como criar proposições auto-organizadoras e aprender a estabelecer as atrações do próprio comportamento coletivo e emergente. The collaboration between SenseLabs and Economic Space Agency is an attempt at terraforming new economic spaces. This will lead to the emergence of new social entities that go beyond companies, organizations, and cooperatives as we traditionally understand them. A colaboração entre o SenseLab e a agência é uma tentativa de terraformar novos espaços econômicos. Isso vai conduzir à emergência de novas entidades sociais que vão além das empresas, organizações e cooperativas, no sentido tradicional da nossa compreensão. Economic Space Agency is building a crypto platform that will facilitate the emergence of scalable disjunctive collectives. This entails a new conception of mutual stakeholding and fractal ownership, a new monetary perspectivism, so to speak, to learn to play with the enabling constraints of finance. A Agência Econômica Espacial está criando uma criptoplataforma que vai facilitar a emergência de coletivos disjuntores, capazes de ganhar escala. Isso requer um novo conceito de participação e propriedade fractal, um novo perspectivismo monetário, por assim dizer, que permite aprender a jogar com as possibilitantes limitações das finanças. In the economic space to come, everyone holds pieces of each other's life, socially and financially. We are entrepreneurs and entre-donneurs, interholders and intergivers, networked together to collectively distribute the risks and opportunities of living. Nos espaços econômicos que virão, cada um de nós terá pedaços da vida do outro, do ponto de vista social e financeiro. Seremos empreendedores, aqui entrepreneur é o termo em francês, e entre doadores, entre-donneurs,
unidos numa rede de distribuição coletiva de riscos e oportunidades de vida. Então, aqui um jogo entre pegar e dar, né? So I won't present Economic Space Agency's alternative financial proposition more in detail here. For those who are around, we are organizing an event in Sao Paulo on December 3rd at Casa do Povo, where we will have an open discussion about solidarity and circular economies, the potential of cryptocurrencies, new financial forms, etc. Então, hoje eu não tenho tempo aqui para falar em detalhes sobre a proposta alterfinanceira da Agência Econômica Espacial. No dia 3 de dezembro vai ter um evento em São Paulo, na Casa do Povo, um debate aberto sobre solidariedade e economias circulares e sobre o potencial das criptomoedas para inventar novos formatos financeiros. Let's just say here that the Economic Space Agency project has been somehow foreseen by Félix Guattari in the last pages of his book, The Three Ecologies. Então, por enquanto, basta dizer que esse projeto da Agência Econômica Espacial foi previsto por Félix Guattari nas páginas finais do livro As Três Ecologias. So I'm going to read some excerpts from The Three Ecologies. It is less and less legitimate that only a profit-based market should regulate financial and prestige-based rewards for human social activities, for there is a range of other value systems that ought to be considered, including social and aesthetic profitability and the values of desire. Então, aqui uma citação das Três Ecologias, do Guattari. É cada vez menos legítimo que apenas um mercado baseado em lucro regule recompensas financeiras baseadas em prestígio para as atividades sociais humanas, pois há uma gama de outros sistemas de valor que devem ser considerados, incluindo a lucratividade social e estética e os valores do desejo. What condemns the capitalist value system is that it is characterized by general equivalence, which flattens out all other forms of value, alienating them in its hegemony. On this basis, we must, if not oppose, at least superimpose instruments of valorization founded on existential productions that cannot be determined simply in terms of abstract labor time or by an expected capitalist profit. O sistema capitalista de valor é condenado por sua característica de equivalência geral, que achata ou nivela todas as demais formas de valor, alienando-as com sua hegemonia. Com base nisso, devemos, se não nos opor, pelo menos superimpor instrumentos de valorização, fundamentados em produções existenciais que não podem ser determinadas apenas em termos abstratos de tempo-trabalho ou por um esperado lucro capitalista. So the information and telematic revolutions are supporting new stock exchanges of value and new collective debate, providing opportunities for the most individual, most singular, and most dissensual enterprises. As revoluções da informação e da telemática sustentam novas bolsas de valores e um novo debate coletivo, oferecendo oportunidades para empreendimentos ou empresas, no sentido de empreender, mais individuais, singulares e divergentes. So we're going to enter in the second section of the talk called Social Illiquidity. Social liquidity, social illiquidity. Então essa é a segunda parte da palestra, se chama liquidez ou iliquidez social. Hito Steyer's work Liquidity Inc. from 2014 gives us a nice entry point into what a meteorological politics of the individual could be. A obra Liquidity Inc., de Hito Steyr, oferece um belo ponto de entrada para o que poderia ser uma política meteorológica do indivíduo. The film features a former financial analyst who becomes an ultimate fighter, inspired by Bruce Lee's dictum, "Be shapeless, formless, like water." O filme mostra um ex-analista do mercado financeiro que se transforma num lutador de artes marciais, inspirado pela frase de Bruce Lee: "Não tenha forma, não tenha contornos, seja como a água." Bringing together the raw energy of ultimate fighting and a provocative interrogation about the influence of our subjective moods on the macroeconomy, Steyr highlights how the market-making process that underlies the derivative production of liquidity is always also a site of social effervescence. A obra de Steyr reúne a energia bruta das lutas marciais a uma intrigante interrogação sobre a influência de nossos humores subjetivos na macroeconomia.
O filme mostra que o processo de criação de mercado subjacente à produção derivativa de liquidez é também e sempre um local de efervescência social. Social effervescence might just as well be another name for liquidity incorporated. I hope we'll have time to come back on it later. A efervescência social pode ser apenas mais um nome para a liquidez incorporadora, ou limitada. Aqui um jogo de palavras que ele faz, eu conversei com ele, incorporated em inglês, é uma empresa limitada, é a figura jurídica, então tem um jogo de palavras entre incorporar, limitar, e ele vai usar muito esse termo, vocês vão ouvir, incorporated, só tenham isso em mente, por favor. Yeah, so in Portuguese, incorporated is called limited. So it plays with the very idea of limitation. Mediating finance poses the problem of social liquidity, and most important still, social illiquidity. How to regain control of the liquidity accumulated by financial capital? How to socialize value accumulated? Perhaps by organizing ourselves in such undercommonly ways to subtract ourselves from extractive finance means of liquidity production and eventually produce illiquidity strikes of our own. A imediação das finanças cria um problema de liquidez social, e mais importante ainda, cria um problema de liquidez social, e mais importante ainda, de iliquidez social. Como recobrar controle sobre a liquidez acumulada pelo capital financeiro? Como socializar o valor acumulado? Talvez nos organizando numa forma subcomum ou incomum, nos subtraindo de meios financeiros extrativos de produção de liquidez e produzindo pinceladas próprias de iliquidez. But what exactly is meant by liquidity? Liquidity is a highly ambiguous and fleeting concept. As many other things in finance, it is also highly self-referential. In short, it is the principle in virtue of which debts are made not to be paid, but to be bought and sold on that market, which is the financial market. Okay, let me see, because I'm lost here. Só minutinho, pessoal. Where is it here? Okay. Mas o que exatamente quer dizer liquidez? A liquidez é um conceito altamente ambíguo e fugidio. Conforme muitas outras coisas nas finanças, ele também é muito autorreferente. Resumindo, ele é o princípio no qual as dívidas são feitas não para ser pagas, mas para ser compradas e vendidas nesse mercado sui generis que é o mercado financeiro. Or again, in technical terms, liquidity is the property that financial assets have when they can be priced without being turned into money. Ou seja, a liquidez é a propriedade que os ativos financeiros têm de ganhar um preço, né, de ser preciados sem ser transformados em dinheiro. So liquidity transforms the risk inherent to every act of credit, namely the risk that the debtor may or may not be able to pay, into a very different risk, the risk that the securities representing the debts find no purchaser. Liquidity transforms credit risk, which is like a private relation, into liquidity risk, which becomes a market relation. Então, a liquidez transforma o risco inerente a todo ato de crédito, ou seja, o risco de que o devedor talvez não consiga pagar, transforma isso num risco diferente. O risco de que esses títulos que representam as dívidas não encontrem nenhum comprador. Então, a liquidez transforma o crédito de risco, que é um risco particular privado, num risco de liquidez que é um risco coletivo. Liquidity, then, is a promise of reversibility. The investor brings money to the market under the condition that he can take it back whenever he wants. Então, a liquidez, portanto, é uma promessa de reversibilidade, de reversão. O investidor leva seu dinheiro para o mercado sob a condição de que ele ou ela possa receber esse dinheiro de volta quando quiser. So liquidity is the other face of trust, or rather the peculiar type of trust that must reign in financial market. Confidence makes the market liquid, and liquidity makes the market confident. A liquidez é, portanto, a outra face da confiança, ou então um curioso tipo de confiança que deve reinar no mercado financeiro. A confiança garante a liquidez do mercado, e a liquidez deixa o mercado confiante. Or, in the words of Jim O'Neill from Goldman Sachs, liquidity is there until it is not. That is the reality of modern markets. All the financial innovations we've seen in recent years aim at increasing the liquidity of the market,
transforming private debtor-creditor relation into something that exists publicly and can be bought by a third party. Nas palavras de Jim O'Neill, do Goldman Sachs, aqui uma citação, a liquidez existe até que deixa de existir. Essa é a realidade do mercado moderno. Todas as inovações financeiras que vimos em anos recentes têm o objetivo de aumentar a liquidez do mercado, transformando a relação privada, devedor-credor, em algo que existe publicamente e que pode ser comprado por terceiros. Or as John Maynard Keynes notes, of the maxims of orthodox finance, none surely is more antisocial than the fetish of liquidity. The doctrine that it is a positive virtue of the part of investment institutions to concentrate their resources upon the holding of liquid securities. It forgets that there is no such thing as liquidity of investment for the community as a whole. E agora uma citação de John Maynard Keynes. Dentre as máximas da ortodoxia financeira, nenhuma é mais antissocial do que o fetiche da liquidez. A doutrina segundo a qual a concentração dos recursos das instituições de investimento na garantia da liquidez dos títulos é uma virtude positiva. Essa máxima se esquece de que a liquidez de investimentos para a comunidade como um todo é algo que simplesmente não existe. Ever since the emergence of stock exchanges and trading clubs for negotiable financial securities, the financial circulation of capital has been assimilated to a liquid mass, a flow of value of unstable flows and volumes, subject to sudden and chaotic movements. Desde o surgimento dos mercados acionários e dos clubes de negociação de títulos financeiros, a circulação financeira de capital foi assimilada a uma massa líquida, um fluxo de valor e de volumes instáveis e um fluxo ininterrupto, sujeito a movimentos bruscos e caóticos. Hence the metaphor of the bubble used since the early 18th century to describe euphoria and financial panics. Daí a metáfora da bolha, utilizada desde o início do século XVIII para descrever momentos de euforia e pânico financeiro. Participants in financial circulation, particularly in places of concentration and centralization of securities and capital flows, were quickly assimilated to the figure of a crowd, later formalized in the works of Gustave Le Bon. So a more or less rational crowd. Os participantes na circulação financeira, sobretudo em lugares de concentração e centralização de títulos e fluxo de capital, como bolsas de valores ou centros financeiros, foram rapidamente integrados à figura de uma multidão mais ou menos racional. Essa multidão foi posteriormente formalizada nas obras de Gustave Le Bon. A third element that is worth noting is that the production of financial liquidity is tightly related to the competitive sociality established by money as we know it. Liquidity here equates desirability. The ultimate liquidity to which every economic agent supposedly aspires by the grace of mimetic polarization is precisely what we end up calling money. Um terceiro elemento digno de interesse é a estreita relação entre a produção de liquidez financeira e a socialidade competitiva criada pelo dinheiro, conforme nós o conhecemos. Aqui, a liquidez é igual à desejabilidade. Em última análise, todos os agentes econômicos aspiram àquele suprassumo da liquidez que, graças à polarização mimética, nós viemos a chamar de dinheiro. The element of social effervescence is central to Hito Steyer's piece. Collective effervescence is not irrational exuberance. It is what transpires from the market understood as the medium of contingency, that is, an event space where contingent claims, the other word for derivatives, meet in the open, eventually transforming radical uncertainty about the future into manageable risk. Esse elemento de efervescência social é fundamental na obra de Hito Steyr. A efervescência coletiva não é a exuberância irracional, mas sim o que transpira do mercado, compreendido no meio da contingência. Ou seja, um evento-espaço no qual argumentos contingentes, uma outra forma de dizer derivativos, se encontram à luz do dia, abertamente, transformando a radical incerteza em relação ao futuro num risco administrável. So even though he's a very toxic thinker, I think it's worth taking Nick Land's word about
how the market proposes a powerful operationalization of the future to which the left has a hard time coming to terms with. Então, embora ele seja um pensador altamente tóxico, eu acho que vale a pena a gente pensar na obra de Nick Land sobre a proposta do mercado para uma poderosa operacionalização do futuro, com a qual a esquerda tem dificuldade de se haver. So within capitalist futures markets, writes Nick Land, the non-actual has effective currency. It is not an imaginary but an integral part of the virtual body of capital, an operationalized relation to the future. While capital has an increasingly densely realized future, its leftist enemies have only a manifestly pretend one. E aqui uma citação do Nick Land. Nos mercados futuros capitalistas, o não atual ou não real tem um valor efetivo. Não é uma parte imaginária, e sim uma parte integral do corpo virtual do capital, uma relação ou uma concretização operacionalizada do futuro. Enquanto o capital tem um futuro cada vez mais densamente realizado ou concretizado, seus inimigos da esquerda têm apenas um de mentira, de faz de conta. And I hope we can prove him wrong. Espero que a gente possa provar que ele está errado. So, in Banking on Words, The Failure of Language in the Age of Derivative Finance, Arjun Appadurai uses Emil Durkheim's concept of collective effervescence in relation with Elie Ayash's conception of the market as a medium of contingency to describe the performative and ritualistic dimension of trading derivatives. Então, na obra Banking on Words, The Failure of Language in the Age of Derivative Finance, Bancos de Palavras, o fracasso da linguagem na era das finanças derivativas, Arjun Appadurai lança mão de do conceito de efervescência coletiva de Durkheim, em relação ao conceito do mercado como meio de contingência de Elie Ayash. Com isso, Appadurai descreve a dimensão de ritual e desempenho do comércio de derivativos. The charismatic nature of the trading event, writes Appadurai, continuously lends its collective effervescence retrospectively to the entire structure of rules, valuations, agreements, and institutions that surround it in the remainder of the market, outside the space of the traded derivative. Então, aqui uma citação de Appadurai. A natureza carismática do acontecimento comercial faz com que a efervescência coletiva se preste constante e retrospectivamente a toda a estrutura de regras, valorações, acordos e instituições ao seu redor, no resto do mercado, fora do espaço do derivativo negociado. It works as a proof of reality, if we can say. É uma espécie de prova de realidade, a gente pode dizer assim. So the financial game is thus shaped by those who believe in their capacity to channel the workings of uncertainty to be the winners in the game of risk. O jogo financeiro é formado, portanto, por aqueles que acreditam na própria capacidade de canalizar as engrenagens da incerteza para serem os vencedores nesse jogo do risco. Steyl insightfully captures the atmospheric and competitive nature of financial charisma. But, using the Benjaminian figure of the Angelus Novus, the angel of history, she also manages to suggest another way of entering this ecology of warring practices, contesting finance ever rolling over retro-performative power by making felt the possibility to, I quote, fight to the bitter beginning, as the young girl says in the film. And you will see that excerpt in a few minutes. Com uma grande visão, Steyl registra a natureza competitiva do carisma financeiro. Mas ela usa a figura benjaminiana do Angelus Novus, o anjo da história, para sugerir outra maneira de entrar nessa ecologia de práticas de luta ou de práticas guerreiras, contestando o poder retroperformador das finanças, ao fazer sentir a possibilidade de, e aqui uma citação, lutar até o mais amargo início. Vocês vão ver esse trecho do filme daqui a pouquinho. To fight to the bitter beginning sounds like an ironic takeover of finance's promise of reversibility. It politically reveals the very end of finance, thus expressing an autonomous impulse towards forms of social illiquidity. Então, lutar até o mais amargo início
parece uma irônica tomada dessa promessa financeira de reversibilidade. Isso revela politicamente os próprios fins das finanças, expressando um impulso autônomo em direção a formas de iliquidez social. Autonomista. Like, autonomist politics, basically. Política autonomista. Então, acho que eu perdi aí, desculpem. For it is important to always keep in mind that the apparently endless sea of financial derivatives is composed of a discrete series of finite contracts that are expected to come to term. That's what the fin in finance literally means. Então é importante ter sempre em mente que esse mar aparentemente infinito de derivativos financeiros é feito de uma série de contratos finitos. Espera-se que eles terminem, e é justamente daí que vem esse sufixo fim na palavra finança. So we'll watch a couple of excerpts from Ito Steele's film, about 8-10 minutes, no more. So yeah. A gente agora vai ver um trechinho do filme. I wish I could show it all. I can send you the link. It lasts 30 minutes, and it's really worth it. Eu queria poder mostrar tudo para vocês aqui. Eu posso mandar o link. Os últimos 30 minutos valem realmente a pena assistir. This is what it is, okay? I said empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend. Then that big collapse happened, and then everything just fell apart, right? Because I remember I actually had an MMA fight, my first one, that same weekend of the collapse of Lehman Brothers. So I remember I had this competed in this event. I got to work on Monday, and everything was weird. People were acting strange. They were like, Lehman Brothers just collapsed, and then from then on, everything just went downhill. Our referee for tonight, this fight is Jason Herzog. This was the moment, pretty much when I was getting my tie on, literally, when I got a call from my boss in HR that I was getting laid off. There were purges every year because of the economy. Especially large financial companies have had a lot of pressure, for more earnings, for their stock price to increase. And so it's normal, kind of purging every year to lay off a certain amount of people. That's why you got to position yourself, be defensive, be ready for those shocks, have a shock-proof portfolio. You've got to adapt to whatever's happening in the market. It's like if you're fighting, you got to adapt to your situation. It's very fluid. It is kind of like fighting. And what you saw was people became hybrid fighters, right? They became versed in everything.
That's what makes it so exciting. That's what keeps things liquid and fluid. When you have liquidity, you're in control. Liquidity means to be able to get your money when you need to get to it. If you lost your job, if you had any type of a financial setback, if the economy threw a curveball at you, the most important thing is to be able to access funds when you need them, to be able to have serious cash where you can obtain it with a phone call or an electronic funds transfer. You can make a mortgage payment. If your interest rate adjusts, you can meet it. You can put food on the table if you don't have an income. You can avoid financial disaster. Sarah may have been among the surviving Vietnamese children aboard the C-5 flight that crashed near Saigon last Friday. Das Wetter am Wochenende wird ein Traum. Und nicht nur am Wochenende. Das Wetter wird so, wie man sich das vorstellt. Genauer gesagt, es wird das, was Sie sich vorstellen. Und noch genauer gesagt, das, was Sie fühlen. Aber nicht innen drin, wissen Sie, sondern draußen, in der Stratosphäre. Es kann sein, dass Sie sich vielleicht heute nicht so toll fühlen. Aber wissen Sie warum? Sie sind nämlich wahnsinnig. Und Sie haben festgestellt, dass das Wetter von Ihnen ausgeht. Auch ich habe das festgestellt. Wetter ist Zeit, Wetter ist Geld, Wetter ist Wasser. Wetter ist Geld, Wetter ist Zeit, Wetter ist Wasser. Dann schauen wir uns das Ganze doch mal auf der Karte an. Da haben wir Handelswinde, die sich von Südost nähern. Aber wissen Sie was, ab heute fangen die an, rückwärts zu wehen, weil nämlich riesige Mengen von Daten aus Ihrem Cloud-Speicher über Skandinavien abregnen. Der Jetstream wechselt leider die Richtung und der Dow Jones kollabiert. Und damit auch die Handelswinde hier weiter westlich. Wetter ist Zeit, Wetter ist Geld, Wetter ist Wasser. H2O, H2O, H2O. Wetter ist Geld, Wetter ist Terror. Zeit ist Geld, Wasser ist was ist Wasser? Da fällt was runter. Ist es eine Sternschnuppe oder ein Flugzeug? Oder stellen sie sich als Regentropfen verkleiden? Jeder Mensch besteht aus 60% Wasser. Aber nur ein Zilliardstel% des Wassers besteht aus Menschen. Dieses Wasser wird im Laufe des Lebens immer weniger. Es kehrt ins All zurück. Oder wird von einer gefräßigen Wolke gespeichert. Das Wetter für morgen. Das Tief Andrea Wolf zieht im Laufe des Abends ostwärts. Kompakte Tränengaswolken ziehen im Laufe des Nachmittags ostwärts. Der Wind weht schwach, wenn Sie sich nur endlich mal konzentrieren.
In den Höhenlagen schießt der Wetteruntergrund mit Organkanonen auf privatisierte Wolkenfronten. Und damit zurück ins Studio. It's always brutal to only show excerpts of films. I apologize for that. É sempre chato quando a gente só pode mostrar um trechinho do filme. So water incorporates everything and everything is incorporated. Então, aqui a água incorpora tudo e tudo é incorporado. De novo aqui a palavra incorporate, que também tem esse sentido de limitar. There are too many things about the film I would like to comment. I will concentrate on two, maybe even just one, because I know some people need to leave pretty soon. Então eu gostaria de falar de uma porção de coisas sobre esse filme, mas eu vou falar de dois, talvez até de um, porque eu sei que algumas pessoas já precisam ir embora daqui a pouco. So at the very end of the film we read that the weather underground will bust corporate clouds with organ cannons. Doesn't it sound like a vitalist attack on corporate finance? Então lá para o fim do filme a gente lê o seguinte: parece que esse tempo, essas intempéries vindo de baixo vão implodir as nuvens corporativas com cânones de órgãos. Não parece um ataque vitalista contra as finanças corporativas? The concept of organ, for those who don't know what it is, describes an esoteric energy or hypothetical universal life force. It was originally proposed in the 1930s by Wilhelm Reich. Orgone was conceived as the anti-entropic principle of the universe, a creative substratum in all of nature, comparable to Mesmer's animal magnetism or to Henri Bergson élan vital. Então esse conceito de orgônio, que não sei para quem não conhece, ele descreve uma energia esotérica ou uma força vital universal hipotética. Ele foi proposto originalmente nos anos 30 por Wilhelm Reich. O orgônio foi concebido como um princípio antientrópico do universo, um substrato criativo em toda a natureza, comparável ao magnetismo animal de Mesmer e ao élan vital de Henri Bergson. The organ cannon, I would say, targets the quasi-thermodynamic imperative of conservation through exchange. Então eu diria que esse cânone de órgão tem como alvo o imperativo quase termodinâmico da conservação pela troca, por intermédio da troca. Philip Mirovsky has analyzed the long and contested relation that Western economic thought has entertained with the physical sciences, with specific reference to the relation between the development of the concept of energy in the natural sciences and changes in economic theories of value. Philip Mirovsky analisou a longa e polêmica relação entre o pensamento econômico ocidental e as ciências físicas, fazendo referência específica à relação entre o desenvolvimento do conceito de energia nas ciências naturais e as mudanças nas teorias econômicas de valor. He has shown how Western modern economics has modeled its theory of value precisely on the concept of energy in physics in order to satisfy the imperative of conservation through exchange. In other words, the function of value storage or conservation of energy. Ele mostrou então que a economia ocidental moderna modelou sua teoria de valor exatamente sobre o conceito de energia usado pela física, o conceito físico de energia, para satisfazer o imperativo da conservação pela troca, por intermédio da troca, ou seja, a função do armazenamento de valor da conservação de energia. So from an archiving finance perspective, the question thus would be, how do we distribute value so that it is virtually and immediately felt as free-flowing abundance instead of triggering patterns of restrictive accumulation? How do we design money-form circulations that do not simply store value but dissipates it throughout the ecosystems through which it circulates? Então, de uma perspectiva financeira desarquivizante ou anarquivizante, a questão seria a seguinte: como distribuir o valor de forma que isso seja virtual e imediatamente sentido como uma abundância de livre circulação, em vez de disparar padrões de acumulação restritiva? Como desenhar circulações em forma de dinheiro que não apenas armazenem valor,
mas o dissipem pelos ecossistemas pelos quais ele circula. So what is at stake here then is the process of incorporation proper. That is the corporatization, that which enclose and ensure the stable value of a said economic asset. Então, o que está em jogo aqui é o próprio processo da incorporação, limitação ou corporatização, que contém e garante o valor estável dos chamados ativos econômicos. So to put it in other words, the problem of value is inextricably tied to the question of incorporation. Então, para dizer de outra forma, esse problema do valor ele está umbilicalmente ligado à questão da incorporação, da limitação. So I think we need to engage more in details with the modes of incorporation of value, that is, how creatures and perspectives come to matter to each other. It is essentially a matter of emphasis on how we conceive of our modes of capture, exchanges, conservation, and predation. Eu acho que é preciso entrar em mais detalhes sobre os modos de incorporação, ou limitação, corporation, de valor, ou seja, como as criaturas e perspectivas ganham importância umas para as outras. É fundamentalmente uma questão de ênfase na nossa concepção dos próprios modos de captura, de troca, conservação e predação. So I think a joint adventure of ideas bringing together Whitehead's conception of embodiment of value with Viveros de Castro animist perspectivism could be very helpful here to address the question of an ecology of value practices, or what I would like to call prospectively monetary perspectivism. Então, eu acho que uma joint adventure, que tem outro jogo de palavras com o termo joint venture, né? Joint adventure, de ideias que reúne o conceito de Whitehead, dessa incorporação de valor, e a perspectiva animista de Viveiros de Castro, pode ser muito útil aqui para a gente lidar com a questão de uma ecologia de práticas de valor, ou do que eu chamaria prospectivamente de perspectivismo monetário. Discussing the embodiment of value, Whitehead insists on, I quote, the tendency of the transitory occasions of fact to unite themselves into sequences of personal identity. Each such personal sequence involves the capacity of its members to sustain identity of value. Então, ao discutir a incorporação de valor, Whitehead ele insiste, e aqui eu vou citar, na tendência das ocasiões transitórias do fato para se unir em sequências de identidade pessoal. Cada uma dessas sequências pessoais envolve a capacidade que seus integrantes têm de sustentar uma identidade de valor. So Whitehead basically conceives of the person, or personal identity, as a sustained derivative bundle. Então, essencialmente, o Whitehead concebe uma pessoa como um conjunto, um grupo sustentado de derivativos. Whitehead is all about individuality. E o Whitehead, tudo nele trata de individualismo. Whitehead again. Personality is the extreme example of the sustained realization of a type of value. The coordination of a social system is the vaguer form. Então, aqui mais uma citação de Whitehead. A personalidade é um exemplo extremo da concretização ou da realização sustentada de um tipo de valor. A coordenação de um sistema social é uma forma mais vaga, mais indefinida. From here it gets a bit more messy because there's so much to open up. The very idea that weather is water with an attitude can be read in very powerful Whiteheadian terms. Então, essa agora é uma parte mais aberta da palestra. A própria ideia de que o tempo, as intempéries têm uma atitude é muito típica de Whitehead. The concept of attitude etymologically refers to capability or a disposition in art history. That is, like early 16th century in Italy, you would talk about the attitudine of a character in a painting. Então, esse conceito de atitude, do ponto de vista etimológico, ele está ligado à ideia de capacidade, de disposição. Isso vem do século XVI, da história da arte. Tinha o termo attitudine, que era se via nas pinturas, né, o caráter, a atitude da pintura.
And it's only later, in the early 60s, I've read that the idea in English to say that someone has an attitude comes to the fore. E foi bem mais tarde, só nos anos 60, que essa ideia de dizer que alguém tem uma atitude, em inglês se diz has an attitude, ter personalidade, ter um caráter, essa ideia surgiu com mais força. So, I mean, from there, it's very interesting because what does it mean for, let's say, an American subject to have an attitude? Então aí abre-se uma discussão interessante, né? O que significa para um sujeito americano quando se diz have an attitude, ter uma atitude? Is it producing social liquidity or social illiquidity? Será que isso é produzir liquidez ou iliquidez social? What kind of intervention in the affective force field having an attitude produce? Que tipo de intervenção esse fato de ter uma atitude produz no campo de forças? It's, I guess, a strategic question. É uma pergunta estratégica. If you play poker, you're being told that you should have an attitude. Para quem joga poker, dizem que você precisa ter uma atitude. But fortunately, life isn't a poker game. Mas felizmente a vida não é uma partida de poker, né? Hopefully. A gente espera assim. So yeah, from there there's so many things that we can talk about. Because finance is basically the actualization of a certain form of capturing the future through confident self-affirmation. Então, a partir daí, tem muita coisa que a gente pode discutir. Na verdade, as finanças são uma atualização de uma forma de captura futura, uma questão de autoafirmação, né? Se você tem atitude, é uma questão de autoafirmação. So I guess if we want to counter-effectuate finance as we know it, we need to counter-effectuate this excessive affirmation or confident affirmation towards something that would be more like a belief in the world. Então, se a gente quiser ir contra, né, ou ir de encontro a essa visão das finanças, a gente tem que ir contra essa questão da autoafirmação e da confiança e talvez partir para uma estratégia de crença no mundo. So maybe to leave you with an image, like, you know, on the American dollar bill, you see "In God we trust." Então, se eu quiser deixar vocês com uma imagem final aí para essa conversa, a gente sabe que na nota do dólar americano tem escrito "In God we trust." Em Deus a gente confia. So I guess we need to counter-effectuate that very form of trustfulness. Acho que a gente precisa ir contra ou ser contrário a essa própria forma de confiança. So instead of "In God we trust," maybe we could go along something like "In attitude we trust." Então, em vez de dizer nós confiamos em Deus nós confiamos, a gente pode dizer a gente confia na atitude. And keep attitude in a very Whiteheadian sense, so that we always feel the individuality that is effervescent below that taking shape of an attitude in the world. E aí a gente pode manter essa atitude no sentido Whiteheadiano dela, né, de individualidade, de ver essa efervescência que está por baixo dessa atitude. And that will be it. É isso.